Você entra com o querer e Deus entra com o poder. Então olha para quem está do teu lado e fala isso. Fala, você entra com o querer e Deus entra com o poder. O ditado diz, querer não é poder, mas com Deus o querer é poder. Querer é o início de qualquer objetivo. Quem aqui tem objetivos na sua vida? Se você pensa em alcançar esse objetivo, você tem que querer. Um drogado precisa querer parar de usar droga. Um bêbado precisa querer parar de beber. A pessoa que fuma, independentemente do organismo, né, os anos fazem com que a pessoa fique viciada. Se ela quer parar, ela precisa querer. O querer aqui é um querer e um conceito, não de eu quero, mas com uma coisa muito longe que eu possa fazer. O querer aqui é eu decido. O querer aqui é mais do que eu quero e está longe, não está na minha alçada realizar, não. O querer aqui é eu decido. Então, hoje você pode decidir o que você quer. Então, por exemplo, eu quero ter esse carro. Eu quero ter esse carro. Não, eu não quero ter. Isso é muito longe das suas posses, das suas possibilidades, dependendo do carro que você quer ter. Se você quiser, tem gente que fala assim, hoje, pastor, tem uma situação que eu nem um Fusca. Mas às vezes você já tem um carro, mas você fala assim, não, esse carro eu tenho, ele me ajuda, ele supre a minha necessidade, mas o meu sonho não é esse, o meu sonho é um outro carro, é o carro dos meus sonhos, é aquele, eu quero um dia ter aquele carro. Você percebe como a gente fica muito distante do objetivo? Quando a gente fala quer, aquele querer, como se a gente não pudesse ter. Então o querer aqui que Deus está falando, se quiserdes e me ouvirdes, quando ele fala se quiserdes e me ouvir, é decidir, quando você decidir me ouvir, quando você decidir me obedecer. É num conceito de obediência, num conceito de decisão. Então eu decido ter aquele carro, eu decido ter aquela BMW, eu decido ter aquela Ferrari, eu decido ter aquela Land Rover, eu decido ter aquele carro automático, que agora eu tenho um carro manual, eu decido ter um carro automático. Então eu já decidi, eu vou ter. E aí, óbvio que o tempo eu não sei, quando eu não sei, mas eu sei que eu vou ter. Eu estou falando de coisas efêmeras, né? Que é carro, casa. Mas vamos falar de coisas mais profundas? Eu decido que a minha família vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? Eu quero, mas eu quero no conceito de decidir. Eu decido que os meus filhos serão abençoados por Deus. Serão como flechas na mão do valente. O valente vai até um certo ponto, a flecha vai muito mais longe. Os meus filhos serão como flechas. Os meus filhos, eles serão o bom perfume das nações. Como diz aquele louvor. Quero consagrar o meu lar a ti, né? O nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Os meus filhos não serão como sujeira das nações, mas os meus filhos serão como perfume das nações. Então eu decido que o meu casamento vai ser restaurado. Eu quero e decido, eu quero e já tomo posse, vai ser restaurada, a minha esposa vai ser restaurada, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, no seu intelecto. Eu serei restaurado, com o marido será restaurado. Eu decido, eu me coloco, quer dizer, eu me coloco também na responsabilidade de fazer dar certo, porque aí eu entro num conceito de querer, de que eu faço parte desse querer. Não é um querer de se quiseres e me ouvirdes, eu decido, mas quer dizer, eu só decidir também não vai fazer o efeito se eu não me envolver. O querer decidir, ele envolve sacrifícios, ele envolve empenho, ele envolve decisões e atitudes. Quem está compreendendo? Se você quer alguma coisa, você decidiu que vai ter. Agora, isso precisa ser robusto. E ser robusto como? Através de alguns ingredientes. Eu preciso me empenhar. Eu vou me empenhar. Eu não vou ter uma BMW em casa, sentado, olhando para o teto, esperando Deus mandar. O máximo que vai acontecer é eu ver ela na televisão, nas novelas. Se eu não me empenhar, se eu não me sacrificar, se eu não tiver atitudes para ter
Assim também, se eu quero que o meu casamento dê certo e ficar esperando Deus fazer uma obra, não vai acontecer. Eu tomo uma atitude para começar a dar certo. Assim também é na vida dos meus filhos. Se eu quero que eles sejam um bom perfume, eu tenho que me mover, eu tenho que ensiná-los, eu tenho que trazer eles à igreja, eu tenho que colocar eles no Kids, para eles aprenderem desde pequeno o que é Bíblia, o que é o Senhor, porque aí quando eles ficarem mais velhos, eles não vão se desviar, não é isso que a palavra de Deus fala? Então, o querer que Deus está falando aqui, se quiserdes, é exatamente esse querer, é o querer de decisão, e é um querer que envolve tudo isso que eu falei, empenho, sacrifício e atitude. Então hoje você vai querer, mas você vai querer com empenho, com atitude, com sacrifício, amém? E aí, o que vai acontecer? Esse querer vai deixar de ser um querer distante, mas vai ser um querer robusto, e que vai acontecer em nome de Jesus. E o querer, segundo lugar, ele precisa estar conectado, porque o querer também significa o quê? Vontade. Querer também, a gente pode unir um querer. Ele não é só decisão, mas ele também é vontade. Então, quando eu estou com vontade de alguma coisa, então eu estou querendo. E isso, você passa em frente a um restaurante japonês, você está morrendo de vontade de comer japonês. Você fala assim, nossa, que vontade, eu quero comer japonês. Então eu quero, algo que está no meu coração. Aí eu pergunto, o meu querer é o querer de Deus? Nem sempre. Nem sempre o meu querer é a vontade de Deus. Então, não é tudo que eu também vou declarar que vou ter, que eu vou ter. Não é tudo que só porque eu decidi que eu vou ter e que eu quero, como aquela criança mimada, que já comeu, mas mesmo assim passa em frente ao McDonald's de novo, e fala, eu quero de novo, já comeu. Ou senão, você não vai comer mais McDonald's, você está muito gorda, ou muito gordinho, você vai virar uma bola, não pode comer fast food, nem hambúrguer, esquece, vai comer verdura, vai comer chuchu, vai comer jiló. Eu quero, mãe, não tem querer, quem manda aqui sou eu, só passando por cima do meu cadáver. As crianças de hoje já nascem querendo McDonald's, já nascem querendo o que elas querem, na verdade. Esses dias aí, sabe que a Zoe agora está completando 3 meses, dia 4 de novembro, eu vou apresentar ela na próxima ceia, né? E ela já está querendo de todo jeito dela. A menina é geniosa. Geniosa, 3 meses já demonstrou que é geniosa. Você acredita? A Fran, e aí não foi nem comigo, ela desafiou a Fran. Não sei que ela queria um peito, e tinha um peito que já não está saindo mais leite, tanto ela mamar. A Fran colocou ela no outro, ela não queria o outro, ela queria o que não tinha leite. Aí ficou nessa briga, não, você vai querer esse, não, você vai querer aquele. Aí ela começou a chorar e queria aquele, olha só. Fui lá na sala, falei, o que está acontecendo? Que briga é essa? Peguei ela no colo, levei ela para o quarto, e falei, filha, não sei o que e tal, comecei a brincar com ela. Passou um tempo, passou tipo 10 minutos, a Fran foi lá no quarto. Quando a Fran chega lá no quarto, estou eu com ela, assim, ela já estava toda sorrindo para mim, que agora ela está sorrindo. Aí a Fran chega perto dela, olha só, chega assim, olha para ela e fala assim, oi filha, você tá brava com a mamãe? Aí ela olha pro lado e faz, sério, eu não acreditei que ela fez isso. Eu falei, não acreditei que ela fez isso para ela, não acreditei. Assim, que menina? Eu falei assim, não é uma menina, é uma órfã, é órfã. Lembra aquele filme? Assim, aí falou, fala isso da menina. Eu falei, não é possível que essa menina, com 3 meses, pode falar uma coisa, fazer uma coisa dessa. Porque eles querem, na hora deles, do jeito deles, como eles querem. A geração de hoje é assim. A geração que quer, e se falar que não pode, aí que quer mais. Hoje em dia, tem ladrão que antes de ir roubar, estão fazendo uma corrente de oração. Deus, abençoa o nosso assalto. Como que eu peço alguma coisa que está fora da vontade de Deus? Tinha uma irmã da igreja que eu era, que ela estava orando para o bispo, separar da bispa, para ela casar com o bispo. Ela queria o que não era dela, e ela estava colocando Deus na história, estava fazendo campanha, pedindo algo que não tem nada a ver com a palavra. Então como é que Deus vai realizar o desejo do meu coração? Quando eu peço, e o que eu peço não está contrário à palavra, porque Deus não vai contra a sua palavra. Você olha na Bíblia, Deus está falando A, você quer B? Não adianta, Deus não vai nem ouvir. Tem oração que nem sobe. Você acha que Deus está ouvindo a oração dessa irmã que quer ser amante? Deus abençoa o meu amante, faz ele separar da mulher. Deus não vai ouvir essas coisas.
Porque isso daí vai contra os valores de Deus. Isso vai contra a palavra de Deus. Deus não vai ouvir a oração do bandido, para que a polícia não me mate. Deus não vai ouvir essa oração. Por quê? Porque ele está indo fazer o que é errado. Ele está indo fazer o que a Bíblia condena. Então como que eu posso orar nesse sentido? Ele tem que ficar quieto. Ele tem que simplesmente nem olhar para o céu, fazendo uma coisa dessa que ele está fazendo. Que ele está colocando a vida de pessoas em risco, pode tirar a vida das pessoas, sendo que só Deus tem o poder de tirar a vida de alguém. Então, eu tenho que orar. E a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, em 1 João, não é João, é 1 João. 1 João é um livro antes, 2 livros antes de Apocalipse, né? Porque é Judas, Apocalipse, antes de Judas. Vai ler Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Você volta um, vai encontrar Judas. Você volta mais um, vai encontrar 3 João, 2 João, 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, teremos um encontro com Deus na chácara em Ibiúna. Vai ser uma bênção. Está chegando, hein, irmãos? As inscrições terminam dia 5 de novembro. Não se esqueça de fazer a sua inscrição ainda hoje. Quem achou 1 João capítulo 5, versículo 14? Que diz? Quem achou? Leia comigo então. É esta a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, mas que seja da vontade dele, ele nos dá. Receberemos. Então qual que é o meu grande desafio? Querer o que Deus quer. Por isso que quantas vezes já vimos adoradores, músicos, já vimos pessoas inspiradas dizendo assim: Senhor, que não seja feito o meu querer, coloca o teu querer em mim. Então o grande desafio do cristão é: Senhor, que não seja mais feito a minha vontade, sendo que ele nos ensinou já na oração do Pai Nosso, que não seja mais feito a minha vontade, mas que o teu querer predomine na minha vida, que eu queira o que o Senhor quer. Ensina-me a querer a tua vontade. Tem um louvor que esse você conhece, que você não é tão velho, mas você conhece, que é o Ensina-me, que fala para Deus nos ensinar a querer a vontade dele. E no início, até na ministração desse louvor, aí diz assim, né, que a minha vontade não seja mais a minha, que o teu querer esteja tão em mim, que quando eu quiser alguma coisa, já não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer. E que eu declaro em nome de Jesus que Deus vai colocar esse querer nas nossas vidas, porque o que a gente quer de coisa errada, às vezes a gente não quer coisas erradas nesse sentido que eu falei, né, de querer mulher dos outros, homem dos outros, ou senão o carro dos outros, tem inveja dos outros, Deus, que ele perca o carro e eu venha para mim esse carro, né, coisa também de evangélico, né, está amarrado em nome de Jesus. Não, a gente não quer nesse nível, mas às vezes a gente quer, um caminho que Deus não quer, simplesmente. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, às vezes a gente não quer seguir aquilo que Deus nos fala, as ordens, as direções que Deus tem para nos dar. E o que Deus está querendo? Colocar essa vontade em nós. E eu declaro mais e mais a cada dia a vontade de Deus. Se você permitir, quiser, a vontade de Deus vai predominar na tua vida, vai predominar no teu coração. Do nada você vai começar a se desconhecer. Por quê? Porque Deus vai habitar em você. Você vai começar a viver a palavra de Deus que fala em Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele está em mim. Eu não faço, é como se Jesus estivesse me guiando. Agora, cada passo que eu dou não são passos em falso, não são passos que eu vou me arrepender depois, porque a cada passo que eu dou, eu falo: Senhor, é para dar esse passo, e aí Deus me dá a direção, e eu dou passo segundo a vontade dEle na minha vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que os passos que você vai dar a partir de agora serão passos direcionados por Deus, serão passos direcionados por Cristo. As palavras que você vai falar a partir de agora serão palavras que Jesus vai pôr na tua boca. E se Ele não tiver nada para falar, você também não vai chegar e falar coisas que você quer falar. Você vai ficar quieto, você vai ficar em silêncio, vai falar: Deus, se é silêncio, é silêncio. Se é para falar, é para falar. Senhor, se é para ir, eu vou. Se é para ficar, eu fico. Se é para se movimentar, eu me movimento. Se é para ficar parado, eu vou ficar parado. A partir de agora, Senhor, não é mais o meu querer, mas agora é o teu querer. Aí fica fácil. Aí a tua oração, pode aplaudir ao Senhor, porque aí a tua oração começa a ser ouvida. Abra a tua Bíblia, você está em 1 João, lá no final. Volta lá, Mateus, agora sim ao que eu ia ler no início.
mas é agora, é Mateus 8, versículo 1. Mateus 8, versículo 1. Olha só, quando você entra nesse nível, que o querer de Deus agora, ele tomou a sua vida, aí o que acontece? Você pede segundo a vontade de Deus, e Ele te ouve. Aí as coisas parecem que começam a acontecer, porque agora você pede certo, né? Você pede e não recebe, por quê? Vocês pedem errado. Está escrito lá em Tiago, vocês pedem para os vossos deleites. Mas quando eu aprendo a pedir, aí Deus me dá. Olha só, Mateus capítulo 8, versículo 1. Quem achou? Leia. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha o que ele fala: Senhor, se quiseres, pode. Se quiseres, pode. Se quiseres, pode. Leia o 2. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo. Vocês entenderam aqui? Ele pediu algo que já estava no coração de Deus, curar ele. Quando ele fala assim, o leproso fala: Jesus, se quiseres, eu quero ser curado, mas eu quero saber se o senhor quer. Se quiseres, pode me curar. Jesus responde, já põe a mão, purifica ele, ele fica limpo, e Jesus fala bem grandão: quero, fica limpo. Então quando você começa a pedir segundo a vontade de Deus, simplesmente você ouve um quero bem grandão. E é tão bom, né? Porque aí você pede aquilo que já está no coração de Deus. E eu declaro que até os teus pedidos vão começar a mudar. Você não vai mais pedir o que você quer, você vai pedir o que está no coração de Deus. E vai vir para a sua vida aquilo que está no coração de Deus. Tem várias coisas que já estão no coração de Deus a teu respeito. Quando você falar a palavra certa, pum, matou a charada. Ele fala: quero, receba agora o que você pediu. Então, Senhor, eu quero prosperar. Deus, está no coração de Deus prosperar agora? Ele já manda prosperidade na hora na sua vida. Eu quero te prosperar, pode prosperar. Senhor, eu decido ter aquele carro, é o momento de eu ter aquele carro? Amém, é agora. Você falou a coisa certa, eu orei, você orou o que está no meu coração. Ó, a chave aí, receba a chave em nome de Jesus. Ah, minha família é restaurada. Então, você pediu, é isso que eu estou fazendo, calma, não é do dia para a noite. Eu quero, vou fazer, vou restaurar. Você vai ver a sua família completamente transformada. Porque Ele quer, quando você ora e quer, porque o querer, em último lugar, o querer é o quê? É um pedido. O querer é você pedir algo também. Eu quero, Senhor, eu quero. A gente tem às vezes, na nossa vida, esse medo, né, de às vezes pedir muito para Deus. Senhor, o Senhor vai achar que eu sou uma pessoa que só pede, né? A sanguessuga, a Bíblia fala que na Bíblia tem a sanguessuga tem 2 filhas. Já ouviram falar da sanguessuga, que tem 2 filhas? Uma chama Midá e a outra chama Midá, Dadá. E tem pessoas, né, que só querem pedir, e fica com esse receio de pedir. Mas quando eu aprendo a pedir, quando eu peço segundo o querer de Deus, então aí eu posso pedir com confiança, porque eu estou pedindo aquilo que está no coração de Deus, e Ele vai me responder, e aí eu posso ser específico naquilo que eu quero. Eu tenho que ter um ponto de partida. Entre o meu sonho e o ponto de partida, existe um processo. Eu peço hoje, eu velo sobre aquele pedido, eu me empenho naquele pedido, eu tomo atitudes diante daqueles pedidos que eu fiz, até chegar o meu sonho. E tem pedidos que você tem feito a Deus, que Deus já recebeu lá no céu, Deus já disse quero, só que você precisa perseverar nesse pedido. A Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate, a porta se abre. Seja específico no que você quer. A palavra fala, para terminar, Mateus 7, 11. Você está em Mateus 8? Só volta um livro. Mateus 7, 9 a 11. Olha o que fala: qual dentre vós é o homem que, se porventura lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? 10, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, dará, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por acaso, você sabe dar boas coisas para os seus filhos? Você
Você deseja dar o melhor para os seus filhos, sempre? Você deseja que os seus filhos tenham sempre a melhor roupa? Você deseja que os seus filhos estudem nas melhores escolas? Você deseja que o seu filho case bem? Você deseja que os seus filhos não se envolvam com pessoas de má índole? Você deseja que os seus filhos sejam servos de Deus, busquem a Deus, tenham valores do Senhor na vida deles? E agora que eu sou pai, agora eu estou podendo falar com... Sempre agora eu estou vendo que, na verdade, eu sempre já era pai, na verdade, né? Porque tudo que hoje eu olho para minha filha e que eu me preocupo com ela e que eu quero o melhor para ela, agora eu vejo que eu já faço isso faz tempo, porque quando eu olhava para vocês, eu já era assim, já desejava isso, já olho para vocês nessa mesma intensidade, querendo o melhor para vocês, de querendo que Deus abençoe vocês. Às vezes as minhas orações não são nem para mim, são para vocês, então eu já entendo que já tenho essa paternidade na minha vida, agora muito mais. Agora esses dias eu estava olhando para minha filha e você fala assim, meu Deus, que sentimento que é esse? Como você quer o melhor, como você quer proteger, como você quer dar carinho, como você quer dar amor, como você quer suprir, como você quer ver bem em todos os aspectos, até protege demais, até mima demais. É ou não é verdade? Porque para um pai e para uma mãe nunca está bom, você sempre quer dar mais. Então, imagina, se o amor de Deus não é melhor e maior do que o nosso amor, se nós temos um amor desse por filhos que nós temos, né, aqui na terra, quanto mais Deus tem pelas nossas vidas, o nosso Pai Celestial. Por isso que nós não devemos andar ansiosos, porque Ele cuida de nós, porque essa é a visão da paternidade que Deus quer colocar sobre as nossas vidas. As pessoas às vezes vão para a igreja, mas elas aprenderam que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus que prova, que Deus é um Deus que espreme que nem limão. Não, simplesmente quando você aprende isso, Deus Ele é um Deus que é Pai, é um Deus que cuida, é um Deus que corrige, mas é um Deus que ama. É um Deus que cuida de você nos detalhes. É um Deus que está preocupado com cada detalhe da tua vida. É um Deus que quer participar de cada momento da tua vida. E o que mais Deus quer de você? O que mais Deus quer de você? O que mais Deus deseja de nós? É isso que está acontecendo aqui agora. Pastor, por que vai ter um culto só no domingo? Porque eu quero ter a oportunidade de estar com todos os meus filhos espirituais. Quero poder estar com todos os meus filhos espirituais. Não quero dividi-los. Assim como um pai fica feliz quando todos os irmãos estão juntos, assim Deus, quando nos vê juntos e reunidos aqui, é um momento de maior alegria para um pai. Por isso que é importante quando você vem na igreja. Pastor, mas Deus não me ouve na minha casa? Deus te ouve na sua casa. Assim como um pai, quando um filho liga, ele ouve, mas é muito melhor quando você está pessoalmente, quando você está com seus irmãos. É diferente. Um dia de reunião de família e um dia que o pai vê um filho só. O desejo do pai é ver os irmãos reunidos, é ver todos os seus filhos reunidos. O desejo de um pai não é ver um filho miserável, um filho drogado, um filho bêbado. O desejo de um pai, não é muito difícil saber o que um pai quer. O desejo de um pai é ver todos os filhos formados, abençoados e felizes. Esse é o desejo de Deus para com a tua vida. E Deus não vai descansar. Você tem um pai que não descansa. Tipo eu, assim, que não dorme à noite mais. Porque não tem jeito. Na hora que faz você já acorda. Meu pai falou assim para mim ontem. Meu pai falou assim para mim ontem. Já que você não dorme mesmo, quando à noite... Você dá uma olhadinha na câmera lá. Você já está acostumando, que já está vendo. Estão fazendo até pedidos de madrugada para mim. Né? Como que se fosse assim, já entendi que você não vai dormir mais. A palavra fala que o nosso pai, ele não dorme, não cochila e não tosqueneja. Você está dormindo lá. E às vezes eu nunca imaginei que eu ficaria com cara de bobo, depois de quase 40 anos, né? Eu não imaginei que eu ia ficar com cara de bobo. Às vezes eu fico olhando para ela assim. Tipo, você fica com cara de bobo assim. Sabe, Dona Florinda e Professor Girafales? Tipo, você fica com aquela cara assim, só olhando dormir. Às vezes só quer olhar dormir. Às vezes qualquer coisa que acontece, será que está tudo bem? É assim que teu pai olha para você. É assim, quando você encontra essa paternidade, muda a tua visão de Deus. Porque Ele é mais do que teu Deus, Ele é teu pai. Feche teus olhos, curva a sua cabeça.